Shalom, eu sou o Dr. Aldrin Marshall. E eu sou a Cristiana Toledo. Nós estamos no 9º episódio do nosso desafio até o Natal. Para ter um organismo em pleno funcionamento, é preciso escolher muito bem o que nós colocamos na nossa boca. Nós sempre falamos por aqui que é muito importante aquilo que a gente ingere e aquilo que a gente profere. Se você quer ter uma vida saudável emocionalmente, você precisa escolher muito bem quais são os pensamentos que você escolhe cultivar todos os dias. E se você quer ter uma saúde no seu corpo, você também precisa escolher quais são os alimentos que você vai ingerir e que vai nutrir o seu corpo e não trazer inflamação para ele. É muito importante você perceber que a nossa relação com os alimentos faz com que o nosso comportamento seja alterado. Há uma área da medicina que chama-se psiconeuroendocrinologia. A forma como nós pensamos influencia toda a nossa relação de hormônios, a nossa orquestra hormonal, e isso faz com que nós tenhamos reações. Então imagina assim, se você está diante de um perigo iminente, né? O que o seu organismo faz? Ele vai lutar ou fugir. Então Deus faz esse mecanismo do estresse fisiológico para que você tenha condições de lutar ou fugir. Pois bem, se você vive um padrão que alimenta pensamentos de medo, ou seja, o padrão de medo, porque estresse é uma reação de medo, mas é para situações. Se você vive uma vida de medo, ou seja, de estresse crônico, o que acontece? Você aciona mecanismos em que o seu organismo só quer sobreviver. E quando isso é acionado, há uma mudança no seu padrão alimentar. Ou seja, o seu organismo não vai querer alimentos que não tenham aquele atrativo de te dar energia pronta. Por exemplo, eu sempre falo, você não vai chegar numa geladeira quando você está estressado e pedir brócolis. Eu amo brócolis, mas nessas horas eu não quero comer brócolis. Eu quero comer algo que me dá energia pronta. E o que te dá energia pronta? Açúcares e carboidratos. E gorduras. A indústria alimentícia, sabendo disso, faz com que os alimentos industrializados sejam riquíssimos em açúcar e gordura. Só que os piores tipos, né? Então, nós perdemos o que há de bom no alimento e ficamos só com o que há de ruim. E há um versículo muito interessante na Bíblia. Provérbios 25, 27 nos diz assim: não é inteligente empanturrar-se de doces. Olha aqui como a Bíblia é a fonte, como a Bíblia realmente é o nosso manual, né? Você quer saber como viver, você tem que ler o manual. Exatamente. Você quer saber como deve dirigir um carro, como deve manusear algum aparelho, você tem que ler o manual. Então, se você quer saber como deve se cuidar do templo do Espírito Santo, você tem que ler o manual. Mas tem que ler segundo o filtro de Deus, não segundo os nossos filtros, né? Então, porque muitas vezes nós lemos segundo os nossos filtros. E aí nós fazemos tudo errado, né? Então, por exemplo, muitas pessoas chegam para mim e falam assim: doutor, estou fazendo jejum de refrigerantes. E eu falo assim: não, você não está fazendo jejum, você está fazendo um livramento, né? Porque jejum nós vamos falar sobre jejum, mas o jejum basicamente é de alimentos que Deus cria, alimentos que fazem bem para o seu organismo. Agora, você vai fazer jejum de algo que destrói o seu organismo? Não dá certo, né? Então, olha como nós distorcemos aquilo que está na palavra. Nós temos que fazer jejum nos abstendo de alguns alimentos durante um período para depois voltar a consumir aquele alimento. Agora, quando você faz o jejum de um refrigerante, você não pode estar na sua mente, ficar um período sem consumir aquele alimento e voltar a consumir. Se aquilo não faz bem para a sua saúde, por que você vai voltar? Então, o período de jejum é um período específico em que você volta à prática anterior, não é? Por isso que é tão importante, até na escolha do seu jejum, você deve fazer jejum do quê? E aqueles alimentos que você deve eliminar da sua dieta ou diminuir da sua dieta, você deve ter uma atenção especial a eles também. É isso aí. Então, muitas pessoas nos perguntaram sobre: doutor, uma das maiores dificuldades, Cristiana, uma das maiores dificuldades que eu tenho eu quero me livrar da ingestão, desse desejo, dessa compulsão por açúcares e carboidratos. E quando nós olhamos o que acontece, eu lembro quando eu era pequeno, a barrinha de chocolate, quer dizer, quando a gente comia chocolate, né? Era algo muito pequeno, né? E a garrafa de refrigerante era de 1 litro, e lá em casa nós éramos em 6, nós tomávamos somente no domingo
em 6 pessoas e sobrava ainda para a noite. E quando nós íamos assim no cinema, o saquinho de pipoca era bem pequenininho. E o que foi acontecendo? Conforme foi crescendo o tamanho da porção, você deve ter percebido que foi crescendo também os índices de doenças crônico-degenerativas. Hoje nós temos um quadro chamado diabesidade, síndrome metabólica. A diabesidade é a diabetes que está associada, diabetes tipo 2 que está associada à obesidade, derivado de uma resistência insulínica. Deixa eu explicar tudo isso aí. Resistência insulínica, a insulina é o hormônio que pega o açúcar do sangue, a glicose, e vai armazená-la. Se você não faz atividade física de uma forma constante, né? Nós falamos sobre atividade física, o que acontece? Ela não vai para músculo, não vai ser utilizada. Ela vai ser armazenada, porque nós fomos criados com esse instinto de preservação, de sobrevivência. Então, aquilo que você não usa, você armazena. E é armazenado na forma de gordura. Infelizmente, não é armazenado, né, na forma de músculo, não é armazenado na forma de cabelo, né? Olha que coisa maravilhosa se fosse assim. Mas é armazenado na forma de gordura. E aí, essa gordura, quanto mais gordura você armazena, mais você precisa, o seu organismo aciona a insulina. E isso vai criar, então, o terreno para diabetes tipo 2. E é claro, isso cria o terreno para inflamação. Essa inflamação acontece dentro dos vasos sanguíneos, é o que a gente chama de inflamação crônica silenciosa, e ela vai ser, assim, algo que acontece de uma forma sorrateira. Ela não te dá sintomas, mas quando ela eclode, você fala assim, nossa, eu nunca fui ao médico e parece que apareceu tudo de uma vez só. Não, é igual a figura daquele copo de água que está embaixo da torneira e ela está pingando. Tá pingando, tá pingando, tá pingando. Uma hora vai transbordar, né? Então vai chegar uma hora que vai transbordar. Se você mantiver um padrão alimentar em que os carboidratos são a base, infelizmente hoje a pirâmide alimentar, a base é carboidrato. Essa pirâmide alimentar foi instituída na década de 70. E de lá para cá nós só vimos um aumento do índice dessas doenças crônico-degenerativas. Entre elas câncer, né? Alzheimer, doenças neurodegenerativas, doenças autoimunes, né? O infarto, a angina. Então, quantas doenças têm aparecido? E todas elas estão relacionadas a esse terreno da inflamação, né? Então, hoje, muitas vezes, nós estamos preocupados assim, nossa, a vacina vai ser a minha salvação, isso ou aquilo. Mas, se você trabalha num sistema em que está totalmente inflamado, você perde a eficácia que deveria ser de uma vacina, de um medicamento, porque o próprio organismo começa a reagir de uma forma errada a isso, né? Então é uma coisa mais importante. Eu sempre falo assim para os pacientes, eu não quero tratar nenhuma doença em você. Eu quero que você não fique doente. Então, a forma mais fantástica de fazer isso é a ingestão de alimentos. Então, quando a gente coloca isso, pensa assim, açúcar e carboidratos, farináceos, né? Eu falo nas minhas ministrações, eu falo assim, tire os 3 brancos da sua vida, né? Açúcar refinado, farinha branca e sal. Se você tirar esses 3, você já vai ver uma mudança tremenda no seu metabolismo, na sua disposição, no seu humor, né? Na sua energia. Porque eles te dão energia pronta, sim, mas o preço é muito caro. É uma energia que o preço dela sai muito caro, você vai ficar esgotado. Bom, e tem vários estudos mostrando, por exemplo, que a ingestão de açúcar está associada, eu falei agora de comportamento, está associado a um comportamento mais agressivo. Crianças que consomem muito açúcar têm uma piora no seu padrão de cognição. Então, há uma piora no TDA. Se, por exemplo, seu filho está enfrentando um diagnóstico ou está com alguns sintomas parecidos com uma TDA, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma das coisas que com certeza o seu médico irá recomendar é você diminuir o açúcar, a oferta de açúcar para o seu filho, porque isso vai fazer com que o comportamento dele fique muito melhor. Então faça essa experiência e você vai ver como vai ficar diferente. Você mesmo vai ver como, quando você tira o açúcar, como você fica menos agressiva. Aquelas mudanças de humor que nós chamamos de labilidade emocional. Isso diminui muito, tá? Então, e carboidrato. Muitas pessoas chegam para mim e falam, doutor, posso comer tapioca? Olha, tapioca também é um carboidrato, né? A única vantagem dela é que ela não tem glúten. Então, mas quando ela chega lá dentro no seu organismo, o seu pâncreas não vai saber o que é
tapioca, o que é pão francês, o que é bolo, o que é Cheetos, o que é açúcar. Ele vai saber que aquilo lá é glicose. E aí ele vai ter que fazer a produção de insulina, todo esse processo que eu expliquei, tá? Então, se você está com essa cintura nos homens acima de 94 e nas mulheres acima de 80, indica que você já está tendo esse processo de inflamação no seu organismo. Bom, então vamos encerrar com uma sugestão para você. Bom, vamos trocar a quantidade que nós estamos ingerindo de farináceos e açúcares. Por exemplo, se você fala que gosta muito de tomar o café e você toma o café com açúcar, 2 colheres pequenas, altere para 1, depois para meia, porque afinal você fala que gosta de café e não do açúcar. Então você precisa saborear de fato o sabor do café. Que tal você começar com essas experiências, pequenas experiências, diminuindo a quantidade, e você vai começar a perceber qual a resposta do seu organismo. Eu tenho certeza que você vai ter muito mais disposição e energia para viver o seu dia. É isso aí. E as farinhas, uma coisa interessante é fazer uma troca pelo menos para farinha integral. Né? É uma opção assim que você começa a ter pelo menos um aporte de fibras que ajudam a eliminar esse excesso de carboidrato que às vezes vem com a farinha. Ok? São dicas simples, é o que nós falamos. Faça um desmame, né? É como a gente vai desmamar uma criança. É um processo, né? Mas eu creio que você vai conseguir, tá? Porque isso vai trazer muita bênção para o seu organismo e para você. Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.